Agora eu vou explicar sobre as configurações de máquina. Para configurar a máquina, vamos entrar aqui em Estratégias. Primeiramente, nós vamos ver essa tela daqui. Atualmente eu estou com uma CNC cadastrado, o nome eu não posso modificar, posso colocar uma descrição. Essa descrição não sai em lugar nenhum, é para uso interno dentro do software. Qual seria o pós-processador? Então você vai selecionar o arquivo de pós-processador da sua máquina. O tipo de otimização, se vai ser Nashing ou Optimization. Nashing seria para uma máquina CNC e Optimization para uma seccionadora. Part by part ainda não está integrado dentro do software. Eu seleciono a pasta onde que eu quero exportar os arquivos. Então, vou clicar aqui, na área de trabalho, por exemplo, a pasta Exportações. E vou dar um OK. Então, agora eu coloquei o caminho onde vai ser salvo os arquivos CNC. Se eu quero gerar etiquetas, também se eu quero gerar a listagem de peças e qual seria o arquivo de etiqueta. Aqui temos algumas configurações referente à máquina. Por exemplo, Z seguro, Z rápido, máximo Z menos, deslocamento X e Y. Para explicar o Z seguro, vamos utilizar essa imagem. Vamos pensar que a máquina está realizando essa furação, então o eixo Z da máquina desceu para fazer esse furo. Para a máquina deslocar e vir para o ponto inicial do corte, ela precisa subir. Então, o Z seguro a gente vai definir o quanto que ela vai subir. Então, por exemplo, ela está aqui embaixo, a partir do zero chapa, que é sempre embaixo, tá? O quanto que a máquina vai subir para ir para a próxima operação. Então, no caso, se eu configurar 30 milímetros, a partir do zero, dessa parte de baixo da chapa, ela vai subir 30 milímetros para então deslocar para o ponto inicial da próxima operação. Então, essa é a configuração que a gente consegue ver aqui como Z seguro. O Z rápido seria a distância da parte superior da chapa que a máquina vai descer em velocidade máxima para então começar a fazer a próxima operação. Então, por exemplo, se uma chapa tem 15 milímetros de espessura e eu coloco um Z rápido de 1 milímetro e o Z seguro sendo 30 milímetros, então a máquina está aqui no Z seguro, ela vai descer em velocidade máxima até chegar 1 milímetro acima da chapa. A partir daqui, ela vai fazer as operações em uma velocidade controlada conforme a gente colocar nas estratégias. O máximo Z- é uma medida de segurança do software. Por exemplo, se você cadastrar a espessura da chapa errada em comparação com o arquivo que foi importado de algum outro software, você pode acabar configurando a máquina para descer o Z abaixo do ponto zero. Então, nós podemos configurar um ponto mínimo do Z. Ou seja, se eu colocar o máximo Z- em menos 1, isso significa que se eu realizar qualquer configuração errada e a máquina tentar chamar Z menos 10 milímetros, o software automaticamente vai substituir esse menos 10 para menos 1, garantindo assim que você não vai estragar a sua chapa de sacrifício ou até mesmo a sua máquina. O deslocamento X e Y serve para, por exemplo, o ponto zero da máquina seria esse símbolo aqui de origem. Na otimização, nós já aplicamos o refilo, que nesse caso está configurado com 10 milímetros em X e 10 milímetros em Y. Mas quando eu gerar o G-Code, eu posso configurar para deslocar toda a chapa mais 10 milímetros em X, ou 50 milímetros em Y, por exemplo. Então, isso não vai alterar nada na parte visual do software, mas o G-Code será exportado com esse deslocamento. Vamos vir agora para o ponto de zeramento. Na sua máquina, você pode definir o ponto de zeramento como a parte da frente da máquina esquerda, que seria a frente esquerda, a frente central, no meio da chapa, a frente direita, então zerando pelo lado direito, também pela traseira esquerda, central ou direita, e também podemos selecionar pelo centro esquerdo, centro do central e o centro direito. Então isso aqui vai depender de como que você fez o zeramento da sua máquina. A maior parte das máquinas CNC vem com ponto de zeramento da frente esquerda. Uma outra configuração que temos dentro do software seria uma configuração para definir o que consideramos peças pequenas. Se eu ativar usar largura,
Então, uma peça que tiver largura menor que 200 milímetros será considerada uma peça pequena. Vale lembrar que por largura a gente define o menor comprimento da peça. Por exemplo, essa com largura de 483 milímetros e altura de 200 milímetros, ele vai considerar para o cálculo de peças pequenas a largura é de 200 milímetros. Também temos a opção de área. Quando a gente ativa a opção de área, o software ele vai calcular na peça qual que é a área total dessa peça, para então, se for menor do que a configuração que você coloca aqui, também será considerada uma peça pequena. Vamos fazer um exemplo de área. Se eu tiver uma peça de 500 milímetros por 500 milímetros, eu vou fazer na calculadora 500 vezes 500, então dá 250 mil milímetros quadrados. Eu divido esse valor por 1000 para colocar apenas 250 aqui no software. Então, qualquer peça que tiver uma área menor do que 250 mil milímetros quadrados, ou seja, considerar uma peça quadrada de 500 por 500, será considerada uma peça pequena. Outra opção que temos é a parte de ignorar layers. Dentro da explicação de estratégias, nós iremos nos aprofundar um pouquinho mais sobre layers. Mas, por exemplo, essa chapa daqui, eu tenho algumas furações horizontais. Por exemplo, dessa peça daqui. Então, para não ficar aparecendo mensagem na hora que eu for gerar os arquivos falando que esse layer não está cadastrado, eu posso configurar aqui dentro da lista de ignorar layers. Então, isso serve apenas para silenciar esse aviso do software. Por fim, a gente tem algumas configurações para a otimização. Primeiramente, rotação de peças pelo material. Alguns softwares, como o Gabser, ele não exporta se a peça tem veio ou não. Então, quando a gente ativa essa opção, ele vai usar exclusivamente as configurações que temos dentro de materiais, como o carvalho bianco, se possui veio ou não. Offset de peças com chanfro. Quando eu ativo essa opção e quando eu tenho uma peça que tenha chanfro, como essa peça aqui, o software vai automaticamente colocar um offset mínimo ao redor da peça, para garantir que quando a fresa de 45 graus entrar para fazer essa usinagem, não atingir a peça que está do lado. Essa opção atualmente só está habilitada para importações de peça do Polyboard. Os outros softwares não têm essa integração. E por fim, utilizar prioridade para a face superior. Alguns softwares de desenho de móveis exportam os furos tanto da parte superior da peça quanto da parte inferior da peça. Quando ativamos a prioridade para a face superior, nós podemos definir o que é prioritário. Por exemplo, usinagem, rasgo e então furação. Se eu tiver na peça uma usinagem do lado de cima e duas usinagens do lado de baixo, estando isso aqui habilitado, quando eu realizar a otimização, o lado de baixo vai se tornar o lado superior. Agora, se eu não tiver usinagem ou tiver o mesmo número de usinagem em cima e embaixo, ele vai para o próximo item, que seria o rasgo. E assim sucessivamente. Caso queira mudar a ordem, você clica no item e clica na tecla mais e menos do teclado. Feito isso, você pode otimizar novamente. Então, por exemplo, antes só estava mostrando uma peça com o 45 graus para o lado de cima. Agora, nesse caso, está mostrando as duas peças.